apressando a ló. As pessoas devem ser apressadas, mas para uma questão muito importante, com respeito à salvação da sua alma. Pois bem, os homens estão apressados, correndo atrás de muitas coisas que não têm peso de glória eterna. Estão como aquele homem do homem dos celeiros contado na parábola de Jesus. Estão amontoando riquezas e conseguindo muitas riquezas e dizendo como aquele homem, alma, tem muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Jesus disse àquele homem, louco, hoje à noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é todo aquele que é rico para si, mas não é rico para com Deus. Não é errado trabalhar. O problema é fazer a inversão dos valores. Nós devemos ser ricos para com Deus. Então, o homem deve ser apressado em vir na direção de Deus. É bem verdade que o homem está morto em delitos e pecados, mas Jesus diz que as ovelhas dele ouvirão a sua voz e lhe seguirão. Os puritanos costumavam dizer que a ovelha de Cristo tem duas marcas distintas, inconfundíveis. Uma marca na ponta da orelha, uma marca na ponta do pé. A marca na ponta da orelha indica, ela ouve a voz do seu bom pastor. A marca na ponta do pé é que ela ouve a voz do bom pastor, ela segue a voz do bom pastor. E se você, ao ouvir essa pregação, entender que Deus está te chamando pela pregação do Evangelho, possivelmente você seja esta ovelha desgarrada da casa de Israel, desgarrada do aprisco de Deus. Eu gostaria aqui de concluir o segundo ponto. O primeiro falamos que o justo precisa ser apressado, em obediência ao Senhor, em sair do mundo, né? Trabalhamos o aspecto da carne que é fraca, Ló sendo velho e passando muito tempo naquela cidade, se descaracterizou de crente e ficou mais caracterizado com Sodoma, com o aspecto ali da sua moradia, né? Os vícios, os trejeitos de vizinhança. Então, Spurgeon chega a lembrar para nós aqui que Ló ficou descaracterizado demais pelo mundanismo, porque o mundanismo é algo sutil, e isso é a artimanha do diabo, e tem muitos aí que corriam bem e agora estão longe do Senhor. Outros estão seguindo ao Senhor, mas sem fervor estão vivendo. Não há alegria, não há prazer de ser crente, não há prazer de servir a Deus, não há prazer de estar na casa de Deus, não tem entendimento do dia do Senhor, menosprezam esse princípio que é ordenado na palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, ao 7º é o sábado do Senhor. O sétimo, né, o 7º dia, que agora é o primeiro da semana, né, no Shabá cristão, pertence a Deus. E os homens precisam entender, mas os homens estão aí, os crentes estão enamorados com o mundo, estão maquiados com o mundo, foram grampeados com o mundo e por isso estão tombados, não há prazer, não há alegria de servir a Deus. Então, o justo precisa ser apressado em obediência ao Senhor, porque deve obediência ao Senhor. Ele deve sair do mundo porque a carne é fraca e o mundo é um dos inimigos que está contra ele. E ele tem que remar contra a maré no poder do Espírito Santo. E por quê? Porque devemos, o justo deve ser apressado. O justo deve ser apressado porque ele deve lembrar, fazer lembrados a todos da brevidade da vida transitória, do tempo que passa rápido. A palavra de Deus fala, né, o pregador fala que Deus acrescentou à nossa existência alguns palmos de existência. A vida do homem não é longa. Nisso queremos dizer em Tiago 4,14 que a vida é frágil, transitória e limitada. Por conta disso, o homem deve investir
todo o seu empenho e esforço em buscar a Deus, em se apressar em obedecer a Deus e sair do mundo, né? E deve, sim, a pregação do Evangelho diz que tem que pregar o Evangelho para advertir acerca dessa transitoriedade, da brevidade da vida e com respeito ao juízo que virá sobre o mundo, a semelhança de Sodoma e Gomorra. E eu queria ler para você o versículo que nós lemos aqui de Gênesis 19, versos 15, que diz: ao arraiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. A pregação do Evangelho, a comunicação do Evangelho, Deus está ordenando para você em particular. Se você ainda não pertence ao aprisco de Jesus, se é uma ovelha desgarrada, Deus está dizendo para você, está advertindo através da sua palavra: fuja do castigo que virá sobre este mundo, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Em último lugar, eu quero trabalhar o aspecto, não agora de que o justo precisa ser apressado, mas agora que os pecadores precisam ser apressados. De 3 maneiras. Porque os pecadores precisam ser apressados. Os pecadores precisam ser apressados porque eles são indolentes. E se inclinam por protelar, sempre tem desculpa, né? Ainda não, sobre isso te ouviremos outra hora. Outros escarnecem da palavra de Deus, zomba da palavra de Deus. Então, eles precisam ser apressados porque eles mesmos são indolentes, né? São indolentes e se inclinam em protelar, ou seja, em adiar, sempre adiando o momento. Outro dia eu vou, outra hora eu me entrego para Jesus. Não, tem que ser apressado. O verso 14 diz aqui: então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas. Veja, os homens iam se casar com as suas filhas e Ló se preocupou com a salvação da alma de seus amigos. E ele os instava. Ló instava, assim como os anjos instava com ele, dizendo: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá toda a cidade. Todavia eles pensavam que ele estivesse apenas brincando. As pessoas estão como semelhantes a estes homens aqui, estão sendo advertidas de todas as maneiras pela pregação da palavra fiel, estão pensando que é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira não. Esse mundo vai ser purificado com fogo para a destruição dos homens ímpios que não deram crédito, como esses homens foram destruídos na cidade, porque pensava que Ló estava brincando com ele. Eles não acreditavam que o juízo de Deus desceria sobre aquela cidade e consumiria tudo, viraria pó. A mulher de Jó, por não crer nessa verdade, olhou para trás. Versos 26 diz, de Gênesis 19, que ela virou uma estátua de sal. Olha aqui você creia na palavra de Deus, creia na palavra de Jesus. Você está sendo advertido pela palavra de Cristo que deve abandonar, sair dessa cidade para que o juízo não caia sobre você, para que a sentença de juízo, de condenação não caia sobre você. Não seja como esses amigos, esses que iam casar com as filhas de Ló, não seja como esses pensando que é uma brincadeira, porque de Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ceifará. Aqueles que semeiam para a corrupção, semear a condenação, mas aquele que semeia em espírito, colherá a vida eterna. Que você esteja semeando no espírito, em arrependimento, voltar para Cristo, para que você colha a vida eterna. Então, os pecadores precisam se apressar porque eles são indolentes. Eles se acomodam na Sodoma do pecado. Os homens estão acomodados na Sodoma do pecado. Olha aqui se você está acomodado na Sodoma do pecado, Deus está dizendo para você: apresse-se de sair desse estado de calamidade espiritual, corrupção deste mundo. Saia deste mundo. Por quê? Os ímpios não creem em nossa advertência.
O verso 14 aqui diz que os homens pensavam que Ló estava brincando. Eles não creram na advertência de Ló e por isso foram consumidos pelo fogo do juízo de Deus que desceu do céu sobre Sodoma e Gomorra. Os homens precisam ser apressados. Se apresse, venha para Cristo em arrependimento, invocando o seu nome. Senhor, salva-me deste mundo, de mim mesmo, para que eu não seja colhido com aqueles que vão ser queimados no fogo. Os homens precisam ser apressados. A letargia é o grande invento de Satanás para a ruína deles. Veja, Satanás criou a letargia, sempre dizendo, não, vai ter oportunidade, vai ter outro momento. Na verdade não existe. A palavra de Deus fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entregue-se para Jesus. Segundo, a tarefa da igreja, a tarefa dos pregadores é apressar. Nós estamos aqui pregando o evangelho, fazendo com que você seja apressado de sair da cidade, deste mundo maquiado, que está destinado à destruição eterna. Devemos nós mesmos ser diligentes como aqueles anjos. Veja, queridos, irmãos queridos, se você tem família, parentes que não são crentes, irmãos, irmãs, primos, primas que não são crentes, insta com eles, prega o evangelho, quer a tempo, quer fora de tempo, como os anjos, porque eles precisam ouvir o evangelho, serem advertidos acerca dessa mensagem de juízo que virá sobre a terra. Deus abomina o pecado, Deus abomina o pecador e abomina o pecado também. Essa conversa que Deus ama o pecador e odeia o pecado é conversa furada. O Senhor abomina tanto o homem mau como as suas obras. Então Deus está dando essa chance para que os homens se arrependam. Então, temos muitos argumentos para que esses sejam apressados. Nós temos argumentos para que você seja apressado. A palavra de Deus nos dá argumentos para que você seja apressado. Por quê? Primeiro, por que você deve ser apressado, ó ímpio, ó pecador? Ó homem que não tem Deus, ó homem que não tem Cristo, ó homem que ainda não é ovelha de Cristo. Por que você deve ser apressado? Porque você deve atender ao chamado de Deus. Primeiro, o iminente perigo em que se encontra enquanto protela, porque você está em iminente perigo, você não sabe, mas existe um iminente perigo. Já, o iminente perigo virá sobre você, se não se arrepender. Se arrependa, arrependei-vos e crede no Evangelho. Disseram a Pedro, varões, que devo fazer após dessa pregação? Pedro diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis a remissão dos pecados, o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Arrependa-se, venha para Cristo. Segundo, você deve ser, a Bíblia tem argumentos para que você seja apressado, porque o pecado de tardar quando Deus ordena é um perigo terrível. Não tarde quando Deus ordena que venha a Ele. Não tarde quando Deus lhe diz, saia da cidade, saia deste mundo pecaminoso, saia desse estilo de vida pecaminoso. A suprema necessidade de uma imediata decisão. Deus diz para você, a imediata decisão, você precisa ser imediato. Ora, que você considere essa palavra e não seja como os amigos de Jó pensando que é uma brincadeira o que você está ouvindo, porque não é brincadeira. De Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, isso colherá. Não semeie para a carne, semeie para o Espírito para colher vida eterna. Aquele povo de Sodoma semeou para a carne e colheu juízo, colheu fogo, destruição. Que você venha para Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.